os atores indicados. Agora, todos. tudo indica, professor, que está desenhado um certo acordo político também Sim. entre o governo e setores no Congresso. Porém, a pergunta agora vai dirigida no outro setor. Há receios variados, né? De um lado, o receio de que se possa criar obstáculos, possam ser criados obstáculos à produção. E o Brasil precisa expandir, qualificar, aumentar a sua capacidade produtiva. De outro, diante inclusive dos desastres naturais, há o receio também da sociedade e não desprovidos de razão de setores do ambientalismo que alertam para a necessidade de que o Código Florestal respeite determinadas condições ambientais. Né? Esses receios aparentemente dicotômicos aí, o documento de vocês lança uma luz? Lança. Os colegas da Embrapa fizeram um trabalho absolutamente maravilhoso de mostrar, diante do que eles já sabem, eles são responsáveis por parte significativa do sucesso da agricultura brasileira, a pesquisa agropecuária brasileira, não só a Embrapa, mas enfim, a Embrapa tem um papel muito relevante. Eles mostram que se você tem uma propriedade de 10 hectares, uma micropropriedade, e você tem um problema porque você produz usando... você precisaria de toda a área para produzir. E aí o Código Florestal fala que você tem que perder 7% por causa da área ripária, aí você tem que perder mais 20%, dependendo de onde for no Brasil, na Amazônia 80% por causa da reserva legal. O cara fica sem nada para produzir, né? E os colegas fizeram estudos mostrando que essas propriedades normalmente poderiam se beneficiar de intensificação de produção. Na maioria dos casos, você pode chegar a quadruplicar a produção. Se você multiplica por 4 a produtividade, você reduz a 1/4 a necessidade de área. E essas soluções estão ao alcance. As grandes propriedades rurais, tecnificadas, etc., elas já usam isso daí, por isso que o Brasil consegue produzir volumes espantosos. Esse argumento é muito válido para a produção pecuária, né, sobretudo, né? Principalmente para a pecuária. Principalmente. E identificado como um fator crucial. Porque uma grande parte da pecuária brasileira, já existem setores exemplares, mas uma grande parte, uma parte muito importante, ainda está muito abaixo dos critérios mínimos de produtividade, e essa consome muita área. Né? Então, isso daí resolveria. O que nós estamos mostrando também, respondendo a sua pergunta, é que se a tecnologia disponível for aplicada no setor agrícola, você pode aumentar as áreas de produção, de proteção, digo. Proteção ambiental. Então, você agrada gregos e troianos. Essa foi a conclusão surpreendente. A gente achou que a gente ia ter que cortar um braço, sabe? Falar assim, não, para mim ficar com esse, tem que cortar esse. Ou seja, não há o antagonismo que muitos não existe agitam, substância. Né? Não existe com substância. mais tecnologia se pode aumentar a capacidade de produzir e de defender a natureza. Exatamente. Né? E ainda entra um outro fator. Nós fizemos uma análise muito desenvolvida sobre a relação entre urbano e rural. E concluímos que existe um potencial para uma nova economia, que é a economia dos serviços ambientais. Aliás, tem 2 PLs rodando aqui na casa, no Congresso, sobre serviços ambientais. Essa é uma nova fronteira. O urbanoide, como é o meu caso, eu gostaria de pagar minha conta de água para o agricultor, não para a empresa que compra químicos para processar uma água poluída, porque as florestas de ripárias a montante estão todas detonadas. Aos chamados produtores de água. Produtores de água. E já se encontra muitos agricultores que são orgulhosos. Eles falam, eu sou produtor de água. Ex-ministro Alisson Paulinelli, ele participou do nosso grupo. Ele tem uma fazenda em Minas Gerais. E ele se denomina, ele mostra lá a fazenda dele, um trabalho belíssimo de agricultura sustentável, de altíssima produtividade, com cultivo mínimo. Então, é uma espécie de modernização de parte do setor agrícola. Preservação de mananciais. Né? Preservação de mananciais. E os agricultores podem ser remunerados por isso. O Globo Rural tem mostrado vários experimentos. Realmente, tive a oportunidade dessa natureza. Então, quando a gente foi levantando os fatos objetivos, falamos, não tem motivo para ter 2 partes. Os 2 estão no mesmo barco e tem a ganhar essa energia na realidade. Mas às vezes aquele receio mútuo, né, só pode ser superado por talvez pela palavra da ciência. Pois é, eu acho que essa é a nossa expectativa. De um diálogo em outras bases. Outras bases.
Então, como, sem querer ter a pretensão, mas um micro experimento que a gente fez nesse grupo, chegamos no final de o grupo é extremamente homogêneo agora. Tá? E tinha no início todas as paixões que o senhor descreveu do debate atual que a gente vê caracterizado, talvez um pouco amplificado pela cobertura midiática que se faz, né? Mas de uma forma bastante eficaz, nós conseguimos, em cima da objetividade, falar não tem porquê. Aliás, essa foi a experiência. Ontem à tarde nós tivemos um bom tempo com a Câmara de Negociação, que é uma novidade que a Câmara dos Deputados lançou, e a início existia claramente uma fileira era dos deputados ruralistas e outra dos ambientalistas, e uma agressividade forte contra... A gente sentiu muita agressividade de um dos setores contra a gente. Depois que a gente fez a apresentação, maravilhados, ficaram maravilhados, todos falaram, nós precisamos disso, nós precisamos incluir. Então, eu acredito que nesse momento, se a gente não sabe que a gente está errando, a gente tem uma desculpa para errar. Se a gente sabe como fazer melhor e continua errando, aí é persistência, aí é teimosia, né? Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar final. Nós trouxemos a informação, todos acharam maravilhoso, ótimo, fantástico. O adiantado da hora é um complicante, que nós obviamente temos compreensão, entendemos isso, mas nós acreditamos que portas podem ser abertas na legislação, mesmo que votada. O documento final ainda não está fechado, faltam ainda frases e palavras, e não vemos por que, já que todos concordam, uma unanimidade, né? Por que não incluir ali algumas janelinhas, portas que permitam a entrada da tecnologia? Uma última pergunta, já que nós estamos encerrando aqui nosso tempo, né? Que é senhor da razão aqui. Os cientistas, cumprindo a sua função, estão fazendo ciência, mas também estão fazendo política. Né? Vieram para a casa política trazer a sua contribuição ao governo, portanto, ao mundo da política. E qual é a expectativa do próximo passo concreto nessa agenda política em que os cientistas se meteram? Vamos colocar assim, uma das razões de a gente não ter vindo antes foi exatamente um temor de ser identificado como um lobby. Sabe, de vir meter a porta aqui do Congresso e falar, nós queremos que a nossa opinião se faça valer. Nós não queríamos isso. Por isso que a gente se fechou dentro da academia, que nem as freiras se fecham dentro do isolamento, para que a gente tivesse algo para oferecer. Nós não viemos aqui querer influenciar na agenda política, como foi muito maldosamente colocado por um blogueiro da revista Veja, muito mal influenciado por uma análise superficial, que foi negada por toda a experiência que nós tivemos em 2 dias aqui circulando por entre os vários poderes, que nós viemos aqui tentar dar um golpe no Congresso, absolutamente. Nós viemos aqui entregar o nosso trabalho. E o nosso trabalho é facilmente legível. Se quiser, pega, se não quiser, rejeita, enfim. Mas nós não podíamos nos omitir. Demorou muito, tivemos muita ansiedade, muita agonia por conta disso, mas não podíamos chegar de mão abanando aqui. Então a conclusão a ciência se manifestou, não estamos dentro da agenda política, não vamos continuar militando, nos foi sugerido que procurasse as lideranças, converse com a liderança do partido, nós não fizemos isso. Mandamos colocar no escaninho de todos os senadores, aliás, o secretário do presidente Sarney ficou com documentos para distribuir para as lideranças, mas não é o nosso papel. O cientista não é político, as duas coisas devem andar em sinergia, como disse muito bem o deputado Aldo Rebelo, mas elas não podem se misturar, senão tem uma confusão de funções. Enquanto que o fazer político requer a compromissos e entendimentos, o fazer científico requer compromisso com a verdade. Muito bem. E se um ajuda o outro, as coisas vão muito bem. Dr. Antônio Donato Nobre, cientista, pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, muito obrigado pela sua participação, seus esclarecimentos. O Dr. Antônio Donato Nobre foi o relator desse grupo de cientistas que foi composto por integrantes da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a Academia Brasileira de Ciências, que elaborou esse documento com a visão dos cientistas sobre o Código Florestal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Beto. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para sugestões, críticas ou dicas para a nossa agenda aqui de trabalho, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.